Olá pessoal, boa noite. Estamos aqui ao vivo agora na nossa live de hoje, né? E hoje com um tema bastante interessante aí, que são as doenças de pele. E inicialmente eu queria pedir desculpa para vocês aí pelo atraso de 5 minutos. É porque na verdade a gente teve um problema com a internet aqui e porque está muito concorrida aí a internet nesse horário, né? E eu estava esperando um momento que a internet restabelecesse aqui, que a gente não tinha banda aí para poder, velocidade para poder trafegar a live aí. E agora deu uma melhorada aí. Eu peço a compreensão de vocês, por acaso a conexão ficar ruim aí, exatamente por causa dessa concorrência que muitas pessoas fazendo lives ao mesmo tempo aí, né? Então, para que vocês pudessem compreender aí. Então, pessoal, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre as doenças de pele e outras doenças também. Mas antes eu queria pedir para vocês o seguinte: esse tema é um tema muito polêmico, tá? A gente vai tentar dar um contorno aqui de uma maneira mais geral, mas eu me comprometo a vocês que na live que eu vou salvar lá no YouTube, eu vou colocar a bibliografia onde vocês podem achar as causas aí das doenças de pele, que são várias, né? São enormes, várias e doenças aí. E porque senão se a gente for, porque eu sei que as pessoas vão ter curiosidade de perguntar isso e aquilo outro tal. Eu conheço uma menor parte, que é a parte das doenças que mais aparece em atendimento, né? Que é uma parcela, mas a gente tem N doenças aí. Então, como as pessoas vão perguntando, então grande parte dessas doenças a gente tem que fazer a consulta para poder a gente conseguir fazer isso, tá bom? Então eu vou pedir a compreensão de vocês que um ou outro a gente vai conseguir, mas eu me comprometo para vocês botar as fontes da bibliografia, que é o livro da Luiz Reis, Cure o Seu Corpo, o livro da Cristina Cairo, Que o Corpo Fala, o livro do Michael Du, Diga-me onde dói, direi por quê, e o trabalho do professor Hammer, né? Que é uma da nova medicina germânica aí, que é fantástico, ele tem bastante questões ligadas a essas questões das doenças. Boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos, tá, pessoal? Então, gente, vamos começar aqui agora. Vamos estar falando um pouquinho sobre a questão do que leva às doenças. A gente já falou um tempo atrás aqui que a gente tem algumas leis universais que a gente é submetido, que a gente vive debaixo dessas leis, em todo o multiverso, no universo, dimensões paralelas, realidades alternativas, regula o funcionamento de todo o universo, que é o algoritmo do todo, né? O todo tem um algoritmo que funciona de maneira perfeita. Ele não entra nessas questões de detalhes porque o próprio programa dele regula isso tudo aí, das nossas nos nossos anseios, das nossas evoluções, dos nossos aprendizados. A gente tem que lembrar que a gente está no planeta escola, a gente não está no planeta tortura, no planeta sofrimento, no planeta pobreza, no planeta miséria. A gente está assim porque a civilização humana não evoluiu o suficiente para que possa atrair para si as coisas boas. A gente está vibrando muito baixo da escala Hawkes. Vide o pessoal, por exemplo, em plena pandemia, o pessoal não tem a consciência sequer de usar uma máscara na rua para se preservar e preservar os outros. Então você vê o grau de expansão da consciência das pessoas. O próprio professor Hawkes detectou no trabalho dele que a humanidade hoje está vibrando em 260, no nível da escala, que seria indiferença, e abaixo de 200 é autodestruição. Então hoje nós temos 30 avatares, 30 pessoas vivendo no nosso meio que vibram com o nível de vibração de Jesus Cristo, de Buda, de Gandhi, etc. Então, são mestres ascensos que estão entre nós, né, e que seguram a vibração do planeta. Estão vibrando aí na ordem de 1000 na escala Hawkes. Né? Então, como a gente está submetido a essas leis universais, a gente passa por algum processo, que eu já falei desses processos alquímicos aqui, né? São processos que a gente passa por eles à medida que a gente interage debaixo dessas leis, e que nós temos alguns processos alquímicos que são muito importantes, né? Então, o principal processo e que leva à questão dos desequilíbrios das doenças é o processo do calcinátil, né? Que é a depuração pelo fogo alquímico. Então, todo o sofrimento do homem, todo o sofrimento da humanidade, ele é gerado a partir dos conflitos do ego, das questões egóicas, né? E atinge as pessoas de uma maneira absolutamente disruptiva,
Então, quando a pessoa está desviada do seu propósito, ele está agindo com ego, ele não permite que a centelha divina dele o guie, ele começa a atuar com ego, em resposta às questões que vão acontecendo na vida dele, aí ele vai desenvolvendo todo um protocolo, um processo do fogo alquímico na sua vida, que é o calcinátil. Vem na forma de desequilíbrios, vem na forma de conflito, vem na forma de problemas de mentais, de infelicidade e tal, e quando esse negócio se acentua, aí começam a aparecer as doenças, desde uma frieira, que é causada por um conflito de autodepreciação, né? Que é uma coisa simples que acontece, que você tem que entrar lá com antibiótico e tal, é uma autodepreciação, e que atinge aí as pontas, né, os pés, até uma doença mais grave como o lúpus, que o lúpus é um sentimento de inadequação tão grande, né, que ele é como se a pessoa desistisse, né? E a gente passa aí pelas escleroses, pela esclerodermia, que é um sentimento de inadequação, porque a pele é um órgão que ele é como se fosse a nossa capa protetora. Então, sempre quando você tem um conflito com relação à sua segurança, com relação à sua proteção, com relação a esse tipo de auto-amor, de digamos assim, de autoaceitação, você vai pode desencadear um problema de pele, né? Desde os mais simples até os mais graves. Quando você pega, por exemplo, aí um vitiligo, um sentimento de inadequação, né? A acne, que é uma coisa que atinge muitas pessoas, é uma não aceitação de você como você é, né? Então a própria acne, que é aquele negócio das espinhas, tal, ela é gerada por um sentimento de inadequação, por você não se aceitar como você é, não se aceitar da maneira como você é. E aí desencadeia toda uma série de problemas, feridas na pele, são conflitos do que você está e do que você é, né? E então são questões aí que perpassam todas essas doenças, né? Então, invariavelmente, toda doença de pele, como as outras doenças também, ela tem origem em conflitos emocionais ou mal resolvidos ou não resolvidos. Uma coisa simples assim que acomete muitas pessoas, as estrias, né? Tem a ver com sentimentos de proteção, sentimentos de insegurança. É como se a pele estivesse tensionada para aumentar o nível da proteção, então causa esse tipo de problema, né? Então, são vários elementos. E o que acontece? À medida que você dependendo a gente tem que entender que quanto mais grave a doença, quanto mais grave o problema, maior é o conflito emocional que a pessoa sofre, que ele vivencia, ou que é um conflito mal resolvido ou não resolvido. Então vai desencadear toda uma série de problemas aí e tal, e que isso impacta as pessoas de uma maneira muito grave. Por exemplo, a questão da uma doença autoimune, né, que está no nível muito acima de uma doença de pele e tal. Você veja bem, a esclerose lateral amiotrófica, ela vem a partir de um sentimento de desistência da pessoa, que ela não se sente inadequada para a vida, ela não se sente merecedora da vida. Então isso vem em resposta a esse conflito e vem como se fosse um suicídio inconsciente, né? A pessoa conscientemente ela pode até querer viver, ter amor na vida e achar que gosta da vida, mas por um simples mecanismo de sobrevivência, porque na verdade ela não sente prazer na vida, né? As questões, por exemplo, da fibrose cística, né, que atinge os pulmões e tal, são sentimentos graves de conflito de poder, que a pessoa perdeu o poder, perdeu o ar que ela respira, então desencadeia esses problemas. Então, questões autoimunes são mais graves, são conflitos emocionais muito profundos, e quanto mais profundo é o conflito, maior é a gravidade do problema que desencadeia, né? Então, por exemplo, diabetes são pessoas que perderam o gosto pela vida, que inconscientemente elas não têm mais o sabor doce da vida, não percebem o doce da vida. Então desencadeia todo esse problema e atinge aí o pâncreas da pessoa, tal. E cada doença, né, ela é muito localizada. Aí a gente tem vários autores, gente que trata desse tema, não estou falando aqui porque o Eric que fala. Você tem a Luiz Reis,
que tem o Cure Seu Corpo, você tem a Cristina Cairo, que é a linguagem do corpo, você tem o Michael Du, que é Diga-me Onde Dói, Te Direi Por Quê. Tem o trabalho do professor Hammer, que é fantástico, que ele aborda todas essas questões aí. E tudo que é problema que você tem, por exemplo, até furúnculo que você tem, é um problema da sujeira da vida. Então é um conflito de sujeira, de sentir-se sujo, né? A lepra vem como um conflito de inadequação, que você não se sente adequado para a vida, você se sente sujo. Então ela vem dessa maneira, vem e atinge de uma maneira muito, muito grave a pessoa. E assim, todos esses mecanismos de calcinátil, né? Que é a depuração pelo fogo. Então a gente tem que imaginar o seguinte, que essas doenças, todas essas questões, né, pessoal, elas vêm como questões que impactam a... Ô, gente, é o que eu falei, eu vou falar algumas doenças aqui, mas como tem muitas particularidades, eu vou passar a bibliografia para vocês, depois vocês pesquisam, tá bom? Pode ir lá, rapidinho, você olha lá e vê, porque são muitas coisas, eu não... são problemas específicos, a gente não consegue lembrar tudo. O melazo, no caso das manchas de pele, tem a ver aí com os conflitos de proteção, de segurança, de medo, tá? Então vem com uma maneira de... É como se fosse uma... Como é que eu vou entender aqui? Um disfarce do corpo, vem com uma proteção do corpo. É um medo arraigado, um medo muito grande que você carrega e desencadeia isso na forma de manchas na pele, tá? Então, gente, o que acontece? O que é o foco que eu queria dar aqui hoje? Que é importante que a gente tenha isso. Uma vez que a gente sabe que as doenças e as doenças de pele, elas estão atreladas ou a conflitos emocionais mal resolvidos ou conflitos emocionais não resolvidos, é importante que cada pessoa, no seu próprio autoconhecimento, né, fazendo a sua autoanálise, tentar identificar qual que é o vetor do problema que ela está sofrendo. Se é acne, se é estrias, se é rugas, ou se é uma esclerodermia, ou se é um problema de psoríase, ou se é um problema de vitiligo. E aí a gente tem N mais um problemas, né? Tem N, centenas de problemas aí. As alergias, né? Alergia de contato, tal. Então, o que acontece? Se você faz uma análise profunda e uma autoanálise profunda, à luz do que os autores escrevem, né, mais ou menos pelo que eles colocam lá, porque tem tabelas de correlação ao problema emocional, ao problema físico que você desenvolve, então você consegue meio que triar, você consegue meio que rastrear a origem da causa raiz do seu problema. E a partir dessa identificação, né, a partir da identificação desse problema, aí você consegue atuar na questão da ressignificação, né? Porque uma vez que você ressignifica o conflito emocional, aí você tem uma alta probabilidade do seu próprio corpo reagir com aquilo e conseguir corrigir ou estabilizar o problema ou conseguir corrigir, né? Eu tenho tido alguns casos aí em atendimento, queda de cabelo, as questões de vitiligo, algumas ressignificações, psoríase também, que as pessoas vêm e estão atacadas de repente, passa aquilo, alergias principalmente, porque as alergias são provocadas aí por uma questão do chakra cardíaco, que é os sentimentos de ansiedade, de angústia, a glândula timo fica hiperativada e o sistema imunológico é hiperresponsivo, então você começa a ter alergia a tudo, né? Tudo dá alergia. Qualquer comida que você come dá alergia tal, e contatos, e poeira tal, e etc. Então, por isso, é possível, a partir da ressignificação do conflito emocional, mal resolvido ou não resolvido, se você consegue identificar ele com propriedade, aí você consegue, a partir dessa ressignificação, você consegue permitir que o corpo proceda na sua ressignificação e melhorar os problemas, né? É lógico que tem problemas que são muito graves, como o lúpus, né, que é uma doença terrível, mas é porque tem um problema muito grave, que inclusive, a gente pode estar até na vida intrauterina, né? Pode estar até na vida intrauterina, pode ser no momento da gestação da pessoa, que a gente tem que entender que desde o período da gestação você começa a ser bombardeado por essas questões, né, que realmente atacam o ser.
A pessoa, quando ela é concebida, ela vem com HD, como se fosse um HD virgem, né? Nos corpos ali, astral, mental e causal, que é o perispírito dela, que é o ego, vamos dizer. Então, à medida que ela vai sendo bombardeada por essas questões de conflitos, às vezes crueldade na família, ou falta de atenção, falta de amor, porque a criança ela é movida por atenção e amor. Se falta alguma dessas duas coisas, ou se tem um tratamento abusivo, um tratamento de indiferença, ou um tratamento de crueldade, que às vezes a criança é tratada com crueldade, é judiada, é maltratada, é agredida, então vai gravando essas questões, vai registrando isso como se fossem registros mesmo na memória de um computador. E isso vai em vários níveis, você tem vários níveis de backup. Você tem o nível primário, tem o nível do DNA, tem o nível histórico e o nível da alma. Então, quando isso grava lá na alma da pessoa, aí é extremamente difícil você fazer a ressignificação. E é quando acontece esses problemas que são extremamente graves, né? Aí vem todas as questões aí de abuso que a pessoa sofre na infância, seja violência física ou sexual, e passa por uma série de coisas, às vezes a desenvolver um problema lá na frente, que a pessoa nem tem consciência que aquilo que ela vivenciou na infância promoveu ou provocou aquela questão que ela depois não consegue sarar, né? A gente observa às vezes crianças que têm, por exemplo, assadura, ou toda hora está assada, né? E às vezes o simples conflito de não ser permitida, de ser permitido o seu desenvolvimento como ela gostaria, causa esse tipo de problema. Problemas de pele, problemas de dermatite, esse tipo de coisa. Então, a gente imagina que, por exemplo, principalmente essas crianças que estão vindo hoje, que estão vindo com uma expansão da consciência gigante, né? Elas vêm aí com um nível de expansão muitas vezes maior do que eram as gerações anteriores. Então, a minha filha, por exemplo, eu percebo, tem 1 ano e 5 meses, ela tem uma expansão da consciência que certeza que é muito maior que a minha, só que ela não está preparada ainda, mas quando chegar na idade adulta, com certeza vai ser muito diferenciada, porque você percebe nas pequenas coisas, né? De como ela se posiciona, de como ela atua, tal. Então, qualquer impacto que tem nessa fase, seja na primeira infância, seja na segunda infância, vai causar um dano para o resto da vida da pessoa, né? Então é importante de ter essa consciência, e no momento que a gente vai fazer a nossa autoanálise, porque lembra do que eu falei, isso aqui é o planeta escola, quando algo vem para a gente, é para a gente aprender com aquilo. E o interessante é o seguinte, enquanto você não aprende, aquilo vai vir num processo repetitivo, até o momento que você aprende com aquilo, e aquilo vira uma lição aprendida, e aí você consegue passar para a próxima fase. Então, é lógico que tem problemas tão graves que você não consegue ressignificar nenhuma existência. Então, você vai ter uma outra oportunidade e vai ser colocado à prova para ver se você vai passar naquela prova, naquele teste, porque é uma questão que grava no seu DNA. Então, isso percorre as existências, né? Então, até para você conseguir mostrar que você aprendeu com aquilo. Então, sempre que você tem um problema de ou uma doença, um conflito, ou qualquer coisa desse tipo, enquanto você não consegue aprender por que aquilo veio para você, você não consegue ressignificar. E às vezes é o momento que a doença vira recorrente, né? Você melhora, depois volta, melhora, depois volta. Sinara está perguntando aqui, psoríase, causa da psoríase, proteção, insegurança. Você não tem segurança consigo mesmo. Você não acredita que você é capaz de se proteger. Então ela vem com uma capa protetora, como se fosse uma armadura, porque você vê que ela fica enrugada, vem com a estrutura mais pesada na pele. Então vem com uma proteção extra, entre aspas. É um mecanismo biológico que deflagra isso para aumentar, digamos, o grau de proteção da pele. Ela engrossa, né? Causa esse engrossamento para te proteger, porque você não se sente segura. E a insegurança vem lá da infância, porque muito provavelmente ou a criança foi maltratada, ela não sentia segurança com os pais judiavam, tal, esse tipo de coisa, e aí acaba deflagrando esse problema no futuro quando ela começa a vivenciar conflitos. A ametista está perguntando aqui, fibromialgia, autodepreciação profunda. Autodepreciação profunda. Você não se aceita, você se deprecia em relação aos outros, em relação à vida. Você não se sente merecedora da vida. Deflagra toda essa dor no corpo, tá?
É um processo de profunda autodepreciação. Profunda autodepreciação. Então, gente, voltando aqui no ponto. Então, a gente tem que ter um cuidado muito grande e uma atenção para que no momento que a gente estiver se autoanalisando, a gente tentar perceber isso. Aí é bom conversar com seu pai se for vivo, conversar com a sua mãe se for viva, da sua infância, como é que foi, que tipo de questões. Porque se você fizer a linha do tempo, você vai se lembrar como você era tratada. Porque geralmente esses conflitos ficam muito evidentes na adolescência. O momento que você, por exemplo, chega na adolescência, que é aquela idade de conflito e tal, é porque isso tudo vai sendo colocado à prova e esse conflito não vem à toa. Todas essas questões energéticas, elas afloram. Então aquilo que você não concorda, aí isso entra em colapso. É o momento que a pessoa entra em conflito, tal, com o pai, com a mãe, tal, e etc. Né? O pai abandonou com 6 meses e só apareceu quando já estava formado. Desculpa, Sinara, eu não entendi sua pergunta. Porque linkou uma coisa com a outra e muitas coisas passando aí, me perdoe, tem que melhorar a pergunta aí que eu não consegui entender. Tá? Então, olha só, pessoal, se a gente consegue fazer essa análise com um cuidado, né, à luz, aí você tem que buscar conhecimento, tem que expandir a consciência, e aí você começa a ver e detectar coisas que estão, que não são. Ou você começa a detectar o que você está e que você não é, que são fruto aí de conflitos. Ela vai, então, ele sofreu esse conflito na infância, tal, no momento que ele se vê num conflito similar, tal, aí é um gatilho para despertar isso aí. Porque a criança ela tem uma sensibilidade muito grande. Então, por exemplo, se a criança sente medo de morrer na infância, ela provavelmente vai desenvolver um medo muito grande da vida quando ela estiver na idade adulta. E não vai entender por quê. Não vai ter condições de fazer as coisas, vai ficar insegura e tal. E quando a pessoa desenvolve isso, é porque às vezes o pai e a mãe não apoiavam, ou judiavam, ou ela correu risco de vida. Às vezes o tratamento era tão abusivo que ela tinha medo de morrer. Né? E isso grava o inconsciente da pessoa e vai deflagrar problemas lá no futuro. Rosáceas são manchas, são conflitos relacionados à questão de autoproteção, tá? São pessoas que têm a questão do conflito de autoproteção, não se sente protegida, não se sente segura. Aí isso vem como resposta na pele aqui, né, como uma medida protetiva, como se fosse uma proteção do corpo. Mas na verdade é uma reação biológica, mas que deflagra isso. E se você for pegar, por exemplo, verruga, tem a ver com o lixo do corpo, que você sentir sujo, então aquilo aparece como uma verruga, né? As questões, por exemplo, de manchas brancas, tal, aparece como o conflito de quando um adolescente de 12 anos tem uma dermatite na região da nádega há mais de um ano, já tentando usar várias medicações, alivia e não cura. O que pode ser? Gente, pode ser várias coisas, o que eu falei. Aqui não dá pra gente ser específico, tá? Aí teria que analisar o caso, ver o que foi qual tipo da dermatite, porque tem vários tipos de dermatite, né? Se é ferida, se não é. Pode ser um conflito de estar, às vezes a criança está sendo obrigada, o adolescente está sendo obrigado a ser algo que não é, que ele não quer ser. Pode deflagrar esse tipo de problema, tá? Então, aí tem várias questões, Eric, fala um pouco sobre xixi na cama. Então, isso aí a gente vai falar na outra live, tá, gente? Porque é um tema aí que vai fugir totalmente do nosso assunto de hoje. E eu vou buscar isso aí, então a gente desenvolve isso num outro tema. Mas é um conflito de segurança, tá? É um conflito de segurança. Então, a pessoa ela tem um medo muito grande. Eu posso te falar que é isso, tá? Então, gente, olha só. Com relação a essa questão, então a gente tem aí N mais um problemas, tá? E é um órgão, a pele é um grande órgão, né? Como outros órgãos que a gente tem, então, e como ela é muito sensível, qualquer conflito que a pessoa tem emocional, de alguma maneira desencadeia aí nessa questão da pele. Diversas coisas, né? Desde rugas até as questões mais graves, esclerodermia, tal, esse tipo de coisa, vem por causa dessas questões. Aí você tem conflitos de culpa, conflitos de medo, conflitos de insegurança, conflitos de rancor consigo mesmo, de não se sentir adequado,
conflitos de autodepreciação, que vai provocar aí toda a parte de acne, né, que o rosto vai ficar deformado e tal, para se esconder. Então a gente tem aí uma questão muito, assim, várias questões. Então, para cada caso, aí é uma causa raiz emocional que tem que ser tratada dessa maneira. Sinara, a psoríase não é medo do abandono, é não se sentir segura, é medo de ser atingida, tá? Aí cria a casca, a psoríase é uma casca que a pele cria para poder se proteger, tá bom? Então ela não se sente segura, não é questão de abandono. Abandono seria outra questão, tá? A questão aí é medo de ser atacada, de ser atingida. Então a psoríase vem com uma proteção para reforçar a pele, tá bom? Porque são parecidos aí, mas não são. A Gisele perguntando aqui se eu já falei sobre as estrias. Falei. As estrias vêm como um mecanismo de proteção, então a pele traciona para aumentar o grau de proteção. São pessoas que têm insegurança e medo de serem atingidas, entendeu? Seria um nível menor do que a psoríase. A psoríase vem num nível maior, então a estria seria seria no nível menos acentuado, menos profundo, tá? Então, gente, o que eu queria falar para vocês, que é o mote aqui hoje dessa nossa live, né, que é importante, é que a gente precisa entender, e isso é que eu falo sempre, que todo problema de saúde, ele vem a partir de um conflito emocional ou mal resolvido ou não resolvido. Então, quanto mais profundo é esse conflito, mais grave é o problema que a pessoa vai se desenvolver, porque vem na forma de uma catarse, né? É como se fosse uma reação compatível com aquele problema. Então a gente precisa, por exemplo, às vezes as pessoas teve uma paciente há um tempo atrás que estava aparecendo feridas na pele, né? E as feridas não estavam se curando. O que é esse problema? Eu fui analisar o problema dela. É uma questão de conflito entre o que a pessoa está e o que a pessoa é. Então, se a pessoa entra num conflito entre o estar e ou seja, ela não está feliz do que ela está em conflito, o que ela é e o que ela está, gera feridas na pele, como se fosse um mecanismo de destruição do que ela está. Compreende? Então, o negócio, a nossa mente, ela tem mecanismos assim que são muito obscuros, né? Então, realmente, as questões desses elementos físicos aí são vários. A gente tem aí uma tabela gigante de questões. Queda de cabelo pode ser inadequação, a pessoa pode não se sentir adequada, a pessoa pode não se sentir bela, a pessoa pode não se sentir aceitação. Então, o câncer de pele aí tem várias questões, tá? Várias questões. É uma questão aguda. A gente tem que lembrar que o câncer ele vem para ampliar a capacidade de um órgão, por incrível que pareça, porque é uma multiplicação desordenada das células, né? Então ele tem aí pode vir por questão de proteção, de autoproteção, pode vir por questão de insegurança, pode vir por questão de rejeição, de não aceitação. Aí uma série de coisas. Ele teria que entender o que é, mas é nessa linha. É algo que a pessoa não se aceita ou se deprecia, alguma coisa nesse sentido, né? Como saber mais, estudar e curar sobre a autodepreciação profunda? Então, essa autodepreciação, ela está relacionada com algum evento que você passou na sua vida, tá? Ou da sua infância, ou da gestação, ou da infância, ou da primeira infância ou da segunda infância. Então são coisas que ficam profundamente gravadas no seu inconsciente. E outra, no caso que a fibromialgia é uma dor generalizada, ela é um profundo conflito emocional. Então provavelmente está lá na sua infância. Se você buscar, ou tem a ver com a sua criação, ou tem a ver com as questões de como você foi criada. E por que na vida adulta aparece? Porque no momento que você chega na vida adulta e enfrenta uma situação parecida com aquela, deflagra todo esse processo. Isso vem à tona. É um gatilho. E aí você vivencia aquilo e a maneira
de você reagir a isso, ele vem como um sintoma, né? O problema vem para te mostrar que algo está inadequado, você está fora do seu propósito. É o que a gente chama de calcinátil, tá? Ele vem como fogo alquímico para poder te direcionar. Então, às vezes a pessoa passa, eu estou com fibromialgia, tem que ver o que está por trás dela, porque ela vem para te avisar que algo não está legal. Tem um aprendizado com isso aí. Você precisa investigar o que está em conflito na sua vida. Porque a partir do momento que você identifica isso, aí você ressignifica, aí você aprende, aí ela vai desaparecer. Entendeu? Vai desaparecer. E assim todos os outros problemas, né? Celulite aumenta a proteção da pele. Então é um conflito de segurança, que você não tem segurança, tal. Então ela vem com uma questão. Neuropatia depende, né, Sinara? Tem vários tipos. Neuropatia tem vários tipos aí. Então cada uma tem um tipo, né? Então, pessoal, voltando aqui só mais um pouco, o que é o mote, então? É que a gente, a partir do autoconhecimento, você busca o autoconhecimento, você estuda e você busca fontes, tem várias fontes, né? E você consegue aí, a partir desse momento, você consegue, a partir da expansão da consciência, você vai começar a se enxergar melhor, vai começar a enxergar melhor o seu ambiente e você vai começar a enxergar melhor as pessoas do seu ambiente. E aí, a partir do momento que você desenvolveu isso, aí você consegue identificar onde é que estão os seus conflitos, onde é que estão os elementos calcináticos na sua vida. E na hora que você ressignifica isso, equilibrou, aí o corpo ele começa a entrar no processo de homeostase, né, com o equilíbrio entre os corpos e mentes, diminui as inflamações que você tem no seu corpo e passa até por um processo de rejuvenescimento, né? Que é quando a pessoa, às vezes, aquelas pessoas que conseguem isso, às vezes você encontra com a pessoa numa época, ela está numa situação, às vezes você percebe ela envelhecida e tal, você percebe que a pessoa não está legal, quando ela consegue ressignificar, você encontra a pessoa 20 anos depois, parece que ela remoçou. Não parece não, remoçou mesmo. Porque a partir do momento que você entra em equilíbrio com as suas mentes, os seus corpos, né, você atinge esse equilíbrio, a energia vital no seu corpo circula, você tem uma homeostase, a sua Kundalini consegue ascender, você começa a ascender a Kundalini, ela começa a perfurar seus chakras, e aí essa energia vital ela é muito, muito grande, você fica altamente energizado, e aí você consegue ter uma saúde muito boa, tá? A acne vem por um sentimento de autorrejeição, tá, Vilma? Autorrejeição, você se rejeita, você não se aceita como você é. Então, Renato, isso aí pode ser uma catarse, tá? Porque você começou a fazer os exercícios e os exercícios ativam os chakras, e todas as toxinas vão ser eliminadas. Então é um processo de catarse aí. Muito provavelmente você vai passar por 49 dias vivendo alguns sintomas desse aí, tá bom? Até conseguir equilibrar. Na hora que equilibrar, que a energia circular, aí vai entender o equilíbrio e as coisas normalizam, ok? Então, pessoal, voltando aqui, a gente está falando de doenças de pele, né? Só que não são só doenças de pele, você tem várias e várias doenças. Várias e várias doenças. O importante é que o mesmo princípio se aplica, tá? Não só as doenças físicas, mas as doenças mentais também. Então, é muito importante que a gente tenha essa consciência. A partir do momento que você entende que a doença não é doença, que a doença é um protocolo biológico em resposta a um conflito emocional, ou mal resolvido ou não resolvido, aí você consegue perceber que você pode atuar, né? Por nada, Renata, por nada, a gratidão é toda minha. Diabetes é um profundo conflito de autodepreciação da pessoa que perdeu o gosto pela vida, tá? A pessoa se sente, ela perdeu o gosto doce pela vida. Ela não tem mais o sabor da vida, ela perdeu o gosto pela vida, então desenvolve o diabetes. Porque se a gente for analisar o que é o diabetes, o diabetes é a célula não permitir que entre energia para ela se alimentar. É como se fosse uma greve de fome das células, entre aspas. Estou sendo aqui simplista, tá, gente? Estou sendo aqui simplista. Mas é a mesma coisa de uma pessoa que está num profundo conflito e ele quer mostrar como protesto, aí a pessoa faz greve de fome, né?
a pessoa faz a greve de fome. O diabetes é nada mais, nada menos, de uma maneira simplista, que a greve de fome das células, tá? Que ela não permite que a insulina entre para processar a glicose para transformar em energia, né? Então seria como se fosse entre aspas, uma greve de fome das células. Então é um conflito muito grande que a pessoa tem. Perdeu o gosto pela vida, não se sente mais inadequada, então a partir disso ela desenvolve todo esse processo. Não só diabetes, desenvolve outras comorbidades também, né, que vêm e complicadas aí a partir desse negócio. Então, pessoal, e como é que a gente faz isso? Eu queria chegar no ponto aqui agora, né? A doença existe, a gente está com um problema e a gente quer ressignificar isso. Então você faz como autoconhecimento, estudar, até sangrar o espírito, tá? Para você buscar conhecimento e entender o que está acontecendo contigo. No momento que você estuda e adquire o conhecimento, você expande a consciência. Na hora que você expande a consciência, você entende, sabe o que está acontecendo contigo. Aí você pode atuar. Aí você atua, ou você atuando consigo mesmo, no caso dos autocomandos e tal. E por que o comando funciona, gente? As pessoas se perguntam, mas por que o comando funciona? Por que eu dou um comando e o comando funciona? O comando funciona pelo seguinte, porque o comando ele é feito na nossa língua. O nosso vernáculo, a nossa língua, nasceu da geometria sagrada. E a geometria sagrada nasceu da matemática Vortex, que é a linguagem da criação. Então, quando a gente dá um comando, esse comando entra imediatamente em ressonância com aquilo que precisa ser atuado. E na hora que ele entra em ressonância do ponto de vista quântico, aí ele executa o que precisa executar. Ok, pessoal? Então o comando funciona por conta disso, por causa disso. Então quando eu coloco lá, um padre abençoa uma água, ou um pastor abençoa um copo d'água, ou uma pessoa que está numa reunião espírita lá faz a fluidificação da água, eles estão colocando os comandos naquilo ali, e aquilo ali está sendo feito realmente, numa frequência altíssima, tá? Numa frequência altíssima. Então o comando tem poder. Por isso que a gente tem que tomar cuidado, que sempre que eu vou dar uma formação, vou dar um curso tal, as pessoas querem aprender comando. Não tem que aprender comando, tem que aprender primeiro como é que identifica a causa raiz. Porque você não pode interferir no universo sem saber como que vai atuar, porque senão você pode causar um dano. O que eu tenho pego de gente com problema com Axis, com Theta Healing, com até problema de constelação familiar em consultório é uma coisa absurda. Então a pessoa tem a ferramenta, mas aí é como você dá um fuzil de precisão para a pessoa que não sabe atirar, ela vai usar aquilo como um tacape, né? Então a gente precisa ter um cuidado com isso aí. Elizabeth está perguntando: dermatite tópica com ferida e coceira há mais de um ano. Isso aí é um problema de inadequação entre o que você está e o que você é. Você está em conflito entre essas duas coisas de maneira inconsciente. Tem que buscar o que está em desequilíbrio na sua vida. Tem alguma coisa que está em desequilíbrio que você não concorda. E às vezes está no nível inconsciente. A partir do momento que você localizar, aí você consegue ressignificar, ok? Então, gente, olha só. Eu aumentei meu autoconhecimento, expandi a consciência. Então você pode atuar em você ou pode buscar um terapeuta. Alguém que saiba o que está fazendo, né? Que tenha consciência do que está fazendo, para poder atuar, e aí essa pessoa, esse terapeuta vai conseguir se ressignificar. Aí você tem constelação, tem o Theta Healing, tem o Body Talk, tem o Access, tem o próprio TQA, né, que é a terapia que a gente desenvolveu aí, que é muito efetiva nos casos de ressignificação. Nalva está perguntando aqui: você indicaria algum livro para começar esse aprendizado de autoconhecimento? Eu recomendo Psicologia da Alma, do Joshua Stone. Depois que você leu Psicologia da Alma, aí você vai para Um Curso em Milagres, da Ellen Schuckman. Aí depois que você passar por esse, você pode ir para esse que eu falei aqui, da Louise Reis, da Cristina Cairo, do Michael Du. Eu vou botar esses livros lá no YouTube hoje, pessoal. Vou botar a listagem lá das obras, tá? Para que vocês possam ver, quem tiver curiosidade, possa buscar isso aí. Tem muita obra na internet, até em PDF, que se você pesquisar você tem. O conhecimento hoje ele é vasto, né, gente? Se você se propuser a estudar, você tem informação a todo momento aí, tá? Então, a partir do momento, ou você faz uma autoaplicação, executa os comandos em você mesmo, ou você busca alguém que possa fazer isso.
e aí você vai conseguir ressignificar, tá? Lembrando, gente, que a gente não cura, tá? O Eric, eu aqui não curo ninguém, até que a não cura, até que a simplesmente ela destrava a pessoa, eleva o nível energético da pessoa para que ela possa se curar, ela possa ressignificar, tá? Porque o nosso corpo tem mecanismo aí de ressignificação, entendeu? Então, isso é muito importante, porque então o que a gente faz em atendimento é identificar a causa raiz, destravar aquela causa raiz, para que a pessoa possa se ressignificar e possa fazer a sua autocura, né? Qual a sua página no YouTube? Quântica Aplicada Terapia. Quântica Aplicada Terapia é o nosso canal do YouTube. Inclusive, gente, eu tenho aí aqui no Instagram, tem um link aí para fazer o seminário que nós vamos começar amanhã. Vai ser dia 15, 16 e 17, tá? Quem tiver curiosidade aí pode se inscrever. No próprio Instagram aqui, naquela área lá que tem os textos ali, você pode ter um link lá que você vai direto para a página de inscrição. Quem tiver curiosidade e quiser, mesma coisa, Tina, mesma coisa. A dermatite, ela vem como... Tem casos de dermatite, por exemplo, de crianças que estão sofrendo porque não estão... Ela sente que ela não está se desenvolvendo o tanto que ela gostaria. Então, tem isso aí, tá bom? Conflito de ser e estar, tá bom? E às vezes uma criança está sendo forçada a ser algo que ela não é, tá bom? Ele não tem consciência disso, mas o eu superior dele, a centelha divina dele, fica gritando, tá? A gente tem que entender que a gente vem de N existências, então a gente tem toda uma... É isso aí, a bio. Beleza, obrigado aí. Apesar de ser engenheiro eletrônico, tem dificuldade com essas questões. Eu sou um vovozinho, já tenho dificuldade com essas tecnologias novas aí, com as redes sociais. Bom, pessoal, então... Só para a gente fechar, que a gente está chegando aqui no final da live de novo, né? Faltam só 10 minutinhos aí para poder sair. O problema da questão da doença, ela é um conflito emocional mal resolvido ou não resolvido que se apresenta na forma de um protocolo biológico. É uma resposta biológica a um conflito emocional ou mal resolvido ou não resolvido. Então a gente pode sim triar, meio que rastrear essa causa raiz, identificar. Alguns casos são muito difíceis. Questões, por exemplo, que são no útero, são mais complicadas de achar. Às vezes você tem que entrar, às vezes, com algumas ferramentas, por exemplo, ferramentas de investigação. Às vezes eu vou para radiestesia, às vezes eu apelo aí para a própria visão remota da Patrícia, né? Que você consegue identificar essas coisas, porque as questões intrauterinas, às vezes tem que fazer uma pesquisa com mãe, identificar o que aconteceu, que às vezes a mãe foi submetida a conflitos muito graves, né? Às vezes a mãe correu risco de vida, se correu risco de vida, a criança, por tabela, o bebê lá vai demonstrar que ele tem uma autodepreciação muito grande, que ele não se sente merecedor pela vida. Isso vai perpassar a vida inteira da pessoa. Às vezes uma mãe, por exemplo, que na hora do parto ela correu risco de vida, ela vai... Maria Clara chegou aqui. Papai. Meu bem, tá aí com a mamãe? Tá? Oh, meu Deus. Papai tá trabalhando aqui, minha filha. Então, o que acontece? A pessoa, por exemplo, com um problema no útero, que a mãe sofreu, às vezes sofreu um risco de vida e tal, essa criança, o que teve problema no parto, na hora do nascimento, ela vai carregar uma dor profunda, porque ela vai sentir não merecedora pela vida, porque colocou a mãe dela em risco, entende? Isso aí vai perpassar toda a vida da pessoa. Entendeu, pessoal? Vai perpassar toda a vida da pessoa. Então a gente tem que... Não, depois eu mostro, gente. Outra hora eu mostro a Maria Clara. Hoje não. Vem cá então, vem cá no papai. Rápido que a live vai cair. Não tem problema não. Você vai ver. Essa é Maria Clara, gente, a minha princesa. Aí, papai, você tá na live, filha. Dá tchau pro pessoal, dá, filha. Vai lá com a mamãe, vai. Oh, meu Deus do céu.
Cara, quer mamar. Olha só, isso aqui, ó, Ana Heiser, né? Isso aqui é, olha só, existe uma questão na constelação sistêmica familiar que fala o seguinte, que é o amor que cura, o amor que mata, tá? Tem que investigar esse caso seu, porque pode ser que você tinha uma ligação tão forte com ele que na solidariedade por ele você quisesse acompanhá-lo, tá bom? Então você não permitiu que ele seguisse o caminho dele, inconscientemente. E isso pode deflagrar esse tipo de problema aí seu, tá bom? Então você precisa investigar como é que você está em relação à partida do seu papai, tá? Você pode fazer aquele teste sinestésico que eu ensinei. Ah, eu sou conformada com o falecimento do meu pai. Você testa em você mesmo e você começa a investigar, você vai perceber esse tipo de coisa aí. Mas você está com toda a cara, eu não posso afirmar que é, mas é um reflexo aí do amor que cura, o amor que mata. Então, pela solidariedade, pelo sentimento de amor que você tem, pode ser que você quisesse segui-lo, que você não quisesse que ele partisse. E você não aceitou isso. Então desenvolveu isso aí, tá bom? Mas precisa ser investigado. Deixa eu ver se tem outra coisa aqui. Então, gente, olha só. A nossa live está terminando aqui hoje, tá bom? E eu acho que a gente conseguiu aí mostrar aí alguma coisa, tá? E vocês, gente, se vocês perguntarem para a centelha divina de vocês, me mostre por que eu tenho isso. Me mostre por que eu tenho isso. Você vai ver que o universo vai dar um jeito de te mostrar, viu? Você pode colocar, o universo me mostra por que eu tô tendo esse problema, o que eu preciso aprender com isso. Aí o universo vai te mostrar, tá bom? Isso é certeza, gente, isso é uma coisa que quanto mais eu pesquiso, eu estudo essa questão da metafísica, da quântica, e eu vejo que essas correlações são todas imediatas, tá bom? Então é muito importante aí esse autoconhecimento, tá? E a questão da expansão da consciência. A partir do momento que você aumenta o seu autoconhecimento, aumenta o conhecimento, você expande a consciência, você começa a... Como é que eu vou te dizer? Você começa a enxergar coisas que antes você não enxergava. E começa também a se enxergar de uma maneira diferente. Aí você muda. E quando você muda, gente, aí o mundo todo muda ao seu redor, tá bom? Então, quando você muda, o mundo todo muda ao seu redor. Porque às vezes a gente acha que o mundo inteiro está errado e a gente está certo. E não é assim que funciona, né? Na verdade, a gente precisa estar atento, porque a nossa reforma íntima passa por aí, né? Por isso que ele falava lá, amar a Deus sobre todas as coisas é o próximo como a ti mesmo. Então a gente precisa se amar. No momento que a gente se ama verdadeiramente, aí a gente está preparado para amar e receber amor, e a gente está preparado para ter gratidão, para perdoar, para ter gratidão e para ter alegria. E quando a gente está assim, a gente começa a co-criar com o universo de maneira infinita. Tá bom, pessoal? Então, fiquem com Deus. Gratidão aí pela audiência aí, por estarem todos comigo aí hoje, tá bom? A gente tenta trazer temas aí que foi fruto de uma pesquisa que a gente fez, né? Vamos trazer outros temas aí interessantes também. E a gente espera que podemos estar contribuindo aí para vocês, tá bom? E lembrar, gente, que a Jurema está falando aí, a gente tem que ser autorresponsável, por pior que seja a nossa vida, por pior que tenha sido a nossa criação, a gente tem que lembrar que a gente tem um livre-arbítrio. A felicidade é uma escolha, tá bom? A gente pode escolher ser feliz. É isso que eu queria passar para vocês. Toda doença é um aprendizado. Você precisa entender o que é que você precisa aprender com ela. Valeu, fiquei com Deus, pessoal. Muita luz, paz e verencial a todos. Até a nossa próxima live segunda-feira aí. Tchau, tchau.